Dia aqui de hoje, 17 de outubro, 18 horas, vamos começar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero convidar a todos a ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Na sequência nós vamos ler o Salmo 60, versículo 5. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por tua fidelidade, por teu amor, por tua misericórdia que é sem fim, Senhor, por tua bondade que tem se multiplicado sobre nós a cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado, Senhor, o alimento, tem nos dado a provisão, tem nos dado a roupa. Nós te agradecemos, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem nos suprido. E queremos nessa noite reconhecer o teu favor, a tua misericórdia sobre nós. Agora, Senhor, quando entramos em tua presença para te apresentar o nosso culto de louvor e adoração, nós te imploramos, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Ó Deus, muda as nossas motivações, muda, Senhor, tudo que precisa ser mudado para que nós possamos te oferecer o nosso melhor nessa noite. Recebe o culto que prestamos a Ti, Senhor, e por Tua misericórdia nós te imploramos, fala conosco através das canções, das orações, da palavra ministrada, e que em todas as coisas nós sintamos a Tua presença e a Tua voz falando ao nosso coração. Bendito seja o Teu nome, Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 60, versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5. Eu vou ler uma vez, depois nós vamos ler todos juntos. Salmo 60, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Vamos ler juntos, vamos ler na versão que está aqui no Data Show. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Que essa palavra se cumpra sobre nós nessa noite, amém? Eu vou passar a palavra para o louvor, que vai ministrar uma canção nesse instante. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos começar declarando que o reino de Jesus é eterno e que Ele reina sobre todas as coisas. Amém? Dizer que tu és o rei.
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Glória a Deus. Senta um pouquinho, irmãos. Nós vamos ter o nosso momento de oração. Ô, Mil? É possível captar já as mensagens da internet? Se você estiver assistindo a gente pelas redes sociais, você pode mandar seu pedido de oração também, que a gente vai apresentar aqui. Pedidos de oração. Há algum específico aqui? Nós temos a irmã Sheila, que pediu oração pelo esposo, Miriam. O esposo da sua tia, que também é seu tio, né? Tá certo. Não. Pela mãe de Mércia e seus pais. Saúde de Rose. Ô, Rose, tão bom ver você aqui hoje, viu? Deus lhe abençoe. Então nós vamos ter o nosso momento de oração. Temos os nossos pedidos já que são conhecidos. A gente sempre pede que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua obra aqui neste lugar. Rogamos a Deus pela vida do pastor Zé Francisco, a minha família, as famílias da IBAV. Rogamos ao Senhor por aqueles que estão doentes, né? Pelo pequeno grupo multiplicador, que ele possa em breve se multiplicar de fato, que a gente possa ter outros grupos na igreja, e que o Senhor continue nos dando graça. Precisamos de sua misericórdia para a construção do nosso templo, né? Ô, Ivane, aquele filme que o engenheiro mandou pra gente, a gente precisa passar ele aqui na igreja, né? Bota aí manda para os meninos ali nós vamos passar depois, se der tempo, depois do período missionário ali, nós vamos mostrar uma prévia, né, do projeto da igreja, para os irmãos começarem a sonhar junto com a gente, né? Um sonho que se sonha junto é um sonho que se torna real, e com a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, né? É bom a gente ver o projeto inteiro, porque a gente vai começar por partes, né? Nós vamos começar pelas salas e etc. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de construir o nosso templo, onde a gente possa louvar o Senhor com liberdade, onde o nome dele seja engrandecido, né? Onde a gente possa fazer vigília. Saudade das vigílias, né? Então a gente tem clamado ao Senhor por todas essas coisas.
eu vou pedir, ou Noca, chega aqui, Noca. Seja a nossa porta-voz nessa noite, orando por esses vários pedidos que foram colocados aqui. Oremos. Deus, nós te louvamos e te bendizemos por esse dia, Deus. Te damos graça por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, Deus. Deus, eu quero agora colocar diante do Senhor, Deus, a vida dos nossos que estão enfermos, ó Pai. Colocamos a vida de Dona Yara nas tuas mãos, a vida de meu pai e de minha mãe nas tuas mãos, Senhor, a vida de Rose, Pai. Eu sei que o Senhor tem colocado a tua boa mão, Deus. Continua mesmo colocando a tua boa mão, em nome de Jesus. Em especial, agora eu te peço pela vida de Dona Yara, Senhor, que ela ainda venha conhecer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu peço também pela vida do pastor José Francisco e suas filhas. Deus, peço também pela família pastoral dessa igreja, do pastor Cleves, do pastor Cleves, da pastora Rivane e dos seus filhos, Senhor. Eu te peço também, Senhor, pela família de Oílames, em nome de Jesus, em especial pela nossa construção, Deus. Que possamos mesmo, Senhor, cultuar o Senhor ainda naquele lugar, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos mesmo ver aquela construção feita, mas tudo para a honra e glória do teu nome, Deus. E aos outros pedidos que foram feitos aqui essa noite, Deus, nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Material para nosso momento missionário já está a posto aí? Beleza. Gente, para nós é uma grande alegria ter a nossa líder, né, de missões aqui, nossa promotora de missões conosco hoje. A nossa alegria se dá pelo fato de que ela está vindo pela misericórdia de Deus, né? E o Senhor tem atuado na vida de Rose. E eu quero convidá-la aqui. Chega cá, Rose. Você vai poder conduzir? Chega aqui para cá. Que bom ter você com a gente, viu? Amém. Obrigada. Boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer à igreja. Eu sei que os irmãos estavam orando por mim. A minha vozinha assim não é de tristeza não, viu? É de emoção mesmo. Porque tem 2 semanas que começou a campanha. Pastor, por favor. Me ajuda aqui. Deus é bom. Deus é bom. Hora aqui, ó. Vamos orar pela vida de Rose. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer porque em todas as coisas Tu és Senhor. Tua palavra nos diz que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo sem a Tua permissão. E nós sabemos, Pai, que da vida de Rose o Senhor tem tomado conta. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa mesmo sustentar a Tua filha, colocar, Senhor, as suas emoções no devido lugar e que ela saiba, Senhor, que ela está segura em Tuas mãos. Debaixo de Tuas asas, Senhor, nós estamos seguros. Bendito seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir só que pegue uma cadeira. Eu vou terminar, por favor. Eu só quero ler um texto aqui, que como a palavra de Deus nos confronta o tempo todo, né? Foi um texto que falou ao meu coração. Em Lucas, capítulo 8, a partir do 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os teus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Por um problema de saúde, eu acabei ficando com anemia. Não é uma anemia grave, mas foi suficiente para tirar minha energia para fazer qualquer coisa. Na primeira semana mesmo,
os meninos e o Uge aqui deram força em casa. Quem me conhece aqui sabe como eu sou ativa, gosto de fazer atividade física. Tem uma semana que eu não vou para a academia. A campanha de missões tem 2 semanas, né? O missionário esteve aqui, né? Foi uma grande festa, foi um prazer enorme ter recebido o missionário. Lucas Rangel, se eu não me engano, eu fiquei com o olhinho comprido assistindo lá à distância. Já programei na agenda para poder estar com ele, né? E a IBAV lá em Alagoas. Mas é isso, irmãos, eu fiquei imaginando, né? Essa mulher, ela tinha 12 anos. Né? E eu fico pensando como é que estava a hemoglobina, a hematócrito, a ferritina dessa mulher com 12 anos de hemorragia. Né? Eu, por muito menos, né, eu fiquei sem energia. E realmente, eu não consigo ficar muito tempo em pé, né? Já tomei injeção, estou me sentindo muito melhor. Mas eu fico me perguntando, né? Essa mulher com 12 anos. Mas, como, de acordo com o tema da nossa campanha, né? Jesus Cristo é a única esperança. E era a única esperança daquela mulher. E pela fé, ela só tocou nas vestes e ela foi curada. Né? Eu peço à igreja que continue orando, porque eu creio sim, né, que eu uso a fitoterapia, uso os óleos essenciais, estou indo no médico, fazendo todos os exames, e que Deus também possa, né, me curar para que eu possa ter a minha energia de volta, né, meu vigor, e que a igreja continue orando. Mas é isso, eu não estou... Os irmãos vão me ajudar, né, porque a nossa divisa eu nem decorei ainda, está lá em Atos 4:12. Então vamos juntos? Nosso tema primeiro, Jesus Cristo é a única esperança. E a nossa divisa está em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Vamos ver o vídeo agora do diretor da junta, né? Ó, minha memória como tá. Esqueci até o nome. Eu acho que é Fernando Brandão. Pastor Fernando Brandão. Amados irmãos, que alegria! Estamos em campanha de missões nacionais. O tema desse ano é um tema lindo que já foi usado em 1965, 1999. Esse ano estamos usando novamente esse tema. Jesus Cristo é a única esperança, porque é uma mensagem bíblica sempre atual. Jesus Cristo é a única esperança. E nós queremos agradecer a todos vocês, igrejas, congregações, pastores, missionários, mobilizadores, promotores de missões, mobilizadores voluntários, enfim, todos, as crianças, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, enfim, todos participando das campanhas de missões nacionais ao longo desses anos. Muito obrigado e graças a Deus a obra tem avançado, você tem participado, você tem investido, as igrejas têm investido e a obra avança. Nós podemos ver isso no sul do Brasil, tantas igrejas sendo organizadas neste ano. A Amazônia, irmãos, tantas comunidades sendo abençoadas, crianças formando líderes ali, radicais, missionários, o barco na Amazônia. Se olharmos para o sertão, quanto avanço nas comunidades sertanejas, missionários radicais, missionários trabalhando na plantação de igrejas e a nossa carreta missionária. Que bênção, que sonho! Glória a Deus, estamos avançando, mas temos muito mais. Deus tem feito maravilhas nesse tempo, meus irmãos. A Cristolândia tem abençoado tanta gente. Esse ano começamos os Sons da Missão aqui no Rio, que é a orquestra da Cristolândia. Vamos também trabalhar isso em São Paulo, em outros estados. A orquestra Cristolândia, ou seja, a obra do Senhor continua avançando. E essa campanha será maravilhosa, queridos. Será uma campanha extraordinária para avançarmos muito mais. Eu já estou
sonhando com a segunda carreta. Falava para a nossa equipe encomendar em junho do ano que vem, se Deus permitir. Se tivermos uma grande campanha e Deus nos der condições, nós vamos encomendar a segunda carreta missionária, que sonhamos ter 5 carretas missionárias para abençoar o Brasil. Sonhamos ampliar, duplicar a capacidade das Cristolândias de receber alunos, de acolher pessoas. Sonhamos avançar muito mais no sertão, no sul, no sudeste, no centro-oeste, avançar na obra do Senhor. E todos os recursos da campanha, todas as ofertas, irmãos, são investidos, todos esses recursos são investidos nos campos missionários para a glória de Deus. E como a obra tem crescido, e não vamos recuar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos deixar de fazer as campanhas, não podemos deixar de enviar missionários, abrir novas frentes de trabalho para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Conto com você, pastor querido, conto com você, conto com a sua igreja. Meus queridos missionários, estamos juntos, contamos com vocês. Promotores de missões, contamos com vocês. Nossos MMVs, missionários mobilizadores voluntários, contamos com vocês. Teremos uma grande campanha para a glória de Cristo Jesus. Estamos juntos e vamos avançar, porque Jesus Cristo é a única esperança. Deus, muito obrigada, ó Pai, pelo grande privilégio, ó Pai, de poder trabalhar, ó Pai, para esse projeto que nasceu no Teu coração, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada pela vida de cada missionário que está no campo, ó Deus, seus familiares, Senhor, que o Senhor esteja guardando cada um deles, sustentando, ó Pai, com Teu braço forte, Senhor. Da mesma forma que o Senhor possa nos sustentar, ó Deus, o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, nesse trabalho tão importante. No nome de Jesus é que nós choramos, desde já agradecidos. Amém. Então nós vamos ouvir e ver, né, o clipe da nossa música de missões para a gente ir aprendendo. Em breve a gente vai estar cantando aqui todo mundo junto, tá certo? Quem vai colocar ali pra gente? Hã? Ah, tá. É só puxar que tá ali na... Tá não? Então tá. Então depois a gente canta. Vamos no nosso momento de louvor? Domingo que vem a gente canta, então. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Participar.
palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Mesmo Jesus que disse que quem quiser vir após ele tem que pegar a sua própria cruz, é aquele que diz que o seu fardo é suave. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, né? Como servia fazer parte do reino, né? Se transformar em um pequeno Cristo. É a coisa mais difícil que a gente pode fazer, porque a gente tem que aceitar a cruz, mas também é a coisa mais fácil, porque tem alguém que carrega a cruz junto com a gente. Te louvo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, sua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Seu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Te louvo, Deus de amor, estou seguro e hoje tenho paz. No dia da batalha, sua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. A palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou.
seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Declara agora. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, um refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, um refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Glória a Deus. A gente vai cantar mais uma. Caleb tem 3 anos esperando para tocar essa música. Uma música que fala de um jovem que largou tudo que tinha para vir curtir a vida, se decepcionou e voltou para a casa do pai. E o mais importante de tudo isso é que o pai sempre está de braços abertos para receber seus filhos pródigos. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei que privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho,
não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, de novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Glória a Deus. Senta um pouquinho, irmãos. Novamente, dando nosso boa noite, agradecendo aos nossos visitantes. Quem és tu, moça, que eu não estou lhe reconhecendo de máscara? Hã? Mirela? É isso mesmo? É? Ah, gente, não reconheci não, de jeito nenhum. Seja bem-vinda, é bom ver você aqui. A Daniela está chegando ali. É bom ver Vivian. Olha quem está ali no fundo, seja bem-vinda. Irmão Marcos, que está aqui conosco hoje. Bom ver você de novo. Irmã Shirley. Dá para falar o nome de todo mundo, né? É bom aqui, né? A igreja é boa por causa disso. Emily, seja bem-vindo. Gente, que coisa boa, né? A gente poder, no domingo, juntos, poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Como eu havia falado antes, um sonho que se sonha junto é um sonho que a gente pode construir, orar juntos. Então eu quero apresentar a vocês um pedido de oração em forma de filme, certo? Se você que é um menino forte, baixa essa bichinha aqui, depois bota no lugar de novo. Sem quebrar. Pode botar. Isso, dá um cliquezinho aí. Caleb tá ali. Caleb, chega perto aí. Uns dias também nós vamos estar com o nosso projetor, nós vamos estar com a ligação diferente, vai ser menos complexo isso aí, né? Assim esperamos. Pronto?
oração, da resposta certa e traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Que existe, aquela no fundo de carro que diz assim: o homem sonha e Deus realiza, né? Mas eu acho que quando a gente sonha os sonhos de Deus, Ele tem prazer em mandar os recursos. Não sei como vai acontecer, eu já estou prevendo os milagres aí, todo mês, na hora de pagar a folha, na hora de pagar as coisas, os milagres acontecerão, né? E nós veremos isso aí realizado para a honra e glória do nome do Senhor. Eu espero no dia da inauguração estar vivo, para a gente lá junto dar uns glória a Deus, né? A gente poder juntos glorificar o nome do Senhor. O nosso plano inicial é começar pela escola do lado, que são salas menores, e a gente consegue fazer por módulos, e depois a gente parte para a nave do templo, para construir toda numa pegada só, conforme a misericórdia do Senhor. Então, você é nosso convidado a orar por esse projeto, que o Senhor nos dê. Eu estava ali assistindo o filme e pedindo a Deus para não chorar. Porque... Irmãos, abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler esse capítulo todo. Então, porque nós vamos ler todo,
Vamos orar pelas crianças. Cadê os pequeninos e as prós? Cheguem aqui para a gente orar juntos. Prolu e Probebel já estão apostos aí, né? Como é seu nome, moça? Nicole. Eu tô ali, Nicole, Pérola, como é o nome da outra? Dandara. Nicole. Oh, meu Deus. Esse povo que a gente não vê há tanto tempo. Saudade de tu, Nicole. Vamos orar abençoando nossos pequeninos. Querido Deus, em nome de Jesus, te apresentamos, Pai, as crianças que aqui estão, os juniores, pedindo, Senhor, a tua sabedoria, a tua graça para a vida dos professores que irão ministrar os seus corações, declarando, Senhor, que eles são terra fértil do Senhor, e toda a semente vinda do teu trono encontrará lugar em seus corações e dará fruto abundantemente. Senhor, firma o passo de cada uma dessas crianças, que elas possam, Senhor, te conhecer dia após dia, que elas possam desfrutar da intimidade com o Eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 4. Nós vamos ler esse capítulo todinho, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Ele diz assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Perdão. Amém. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, com toda a esperança, em esperança creu, tornando-se, ou melhor, vamos ler de novo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência.
sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra lida nessa hora. E nós declaramos que precisamos, Senhor, de Ti, nos dando entendimento, discernimento da Tua palavra, para que essa palavra encontre lugar em nosso coração. Fala, Senhor, conosco mais uma vez, agora através da explicação da Tua palavra, e que o Teu nome seja engrandecido em todas as coisas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Justificados pela fé. Aos domingos à noite nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e é interessante como Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele está juntando as coisas, né? Se eu parasse para estudar duas cartas, a carta de Paulo e o livro de Atos, eu não conseguiria fazer casar essas mensagens, porque eu sou péssimo disso. Mas hoje pela manhã, nós falávamos na escola bíblica dominical, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, terminando o capítulo 10, justamente do encontro de Pedro ao chegar na casa de Cornélio e ministrar a palavra àquelas pessoas que lá estavam, chamadas de gentios. E toda vez que a gente vai falar na carta de Romanos, eu preciso, botar todo mundo no mesmo entendimento da palavra aqui. Então vocês vão me ouvir repetir muito algumas coisas, mas é para que quem está ouvindo a explicação da carta de Paulo aos Romanos pela primeira vez possa também ter o mesmo entendimento de você que já ouviu algumas vezes. E uma delas é o glossário, que a gente precisa sempre passar, né? O significado de gentio e judeu, né? Judeu é fácil, judeu é quem é judeu. E gentio, todo mundo que não é judeu, pronto. Fácil assim, né? Porque essa carta, ela tem um significado tão grande. E você vai ver que, em alguns momentos, na carta de Paulo aos Romanos, ele, ao invés de usar a palavra judeu e gentio, ele usa termos como circunciso e incircunciso. Uma das características, nesse texto de hoje, especificamente, capítulo 4, ele usa mais a palavra circunciso, as palavras, circunciso e incircunciso. Circuncisão. Quando você vai para Gênesis capítulo 16, de 15 em diante, de 15 até 17, você vai ver das alianças do Senhor com Abraão. A primeira aliança foi uma aliança onde Abraão partiu alguns animais e Deus não deixou. Uma das formas de fazer essa aliança, é que as pessoas, ao partir os animais, botar suas bandas, as pessoas que estavam fazendo a aliança, elas passavam por entre aqueles animais como um sinal de que estavam fechando essa aliança, assumindo um compromisso. E o que foi que Deus fez? Não deixou Abraão passar. Deus passou sozinho, em forma de chama, e ele passou por aqueles animais, assumindo uma aliança unilateral de Deus para com Abraão, dizendo que daria a Abraão a terra onde ele estava. E esse é um texto que eu gosto muito, porque quando a gente pega o capítulo 11, fala justamente do final do capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12, falam da saída de Abraão de Ur dos Caldeus para a terra prometida. Então, nessa primeira aliança, o Senhor promete que aquela terra seria de Abraão e da sua descendência. Mas, mais na frente, no capítulo 16 e 17, se eu não estiver errado,
o Senhor assume uma nova aliança. E nessa aliança, ele assume um compromisso com Abraão e a sua descendência, mas ele agora pede a participação de Abraão e a sua descendência. De que forma? Através da circuncisão. A circuncisão, hoje, seria conhecido como cirurgia de fimose. O homem tem um capuz de pele que recobre a glande do pênis. E em todos os homens, o Senhor pediu que ele removesse aquela pele que recobre a glande do pênis. Isso, para o judeu, no 8º dia, toda criança era apresentada ao sacerdote e o sacerdote fazia aquela remoção do capuz, que era chamado de circuncisão. Logo, todo judeu, macho, do sexo masculino, pronto, né? Ele, ao 8º dia, deveria ser circuncidado. Abraão foi circuncidado aos 100 anos de idade. E dali para frente, assume-se então uma aliança de Deus com a descendência de Abraão. Ele diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu farei de ti uma grande nação. E o Senhor começa, né? Chama ele para fora e diz: olha as estrelas no céu, conta aí se é que você pode contar, assim será a sua descendência. E Abraão não acreditava nisso, porque ele já tinha 100 anos de idade e Sara já tinha 90. E ele diz: tanto que Isaac significa ele riu. Justamente porque quando Abraão, aos 100 anos de idade, o Senhor volta para ele e reafirma a promessa que ele tinha feito aos 75, reafirma aos 100 anos de idade: olha, Sara vai ter um nenê. Ele diz: Sara, 90 anos, eu com 100, já não estou assim, essas coisas todas. E ele riu. E o Senhor disse: olha, o nome do menino vai ser Isaac. Você vai lembrar que você riu, mas você vai lembrar que eu sou Deus. E assim então, voltamos para a carta de Paulo aos Romanos. Porque o apóstolo Paulo, ele trata sempre com esses termos ao se referir às igrejas, a essa igreja de Roma. Como nós estudamos na EBD pela manhã, o evangelho, ele num primeiro momento cresceu quase que exclusivamente no meio dos judeus. E nós estamos chegando ali no limite. Quando a gente chega no capítulo 10 de Atos, do livro de Atos, nós vemos que é o momento onde o Senhor primeiro sacode Pedro, né? Diz: olha, Pedro, come aí. Ele viu uma imagem, teve uma visão de um pano estirado com vários tipos de animais ali sobre aquele pano. E o Senhor vira para Pedro e diz: olha, Pedro, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, de forma alguma eu vou comer. Eu nunca pus nada na minha boca que fosse sujo, impuro, né? Impuro ou imundo. E o Senhor diz: olha, não torne imundo aquilo a que eu purifiquei. E essa cena se repete por mais 3 vezes. E foi a forma que o Senhor encontrou para dar uma sacudida em Pedro. Porque Pedro julgava. E é interessante que nós vimos hoje que quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele fala para Cornélio, vence as boas-vindas de Pedro para Cornélio: olha, você sabe que um judeu não pode se juntar nem comer com um gentio, mas o Senhor mandou eu vir. Imagine alguém que vai chegar na sua casa e lhe dar essa primeira palavra introdutória assim. Isso mostra a resistência que o judeu tinha de se comunicar. Por essa razão, naturalmente, o evangelho crescia entre os judeus, não entre os gentios. Já que eles não falavam, não comiam com os gentios, era quase que impossível, né? E o Senhor então fala a Cornélio, Cornélio manda buscar Pedro, Pedro volta lá para a cidade de Cornélio, acho que era Cesareia, e aí começa uma mudança. E nós vamos, a partir de domingo que vem, começar o capítulo 11 de Atos. Já estou dando ali uma prévia de Atos. Que quando o evangelho chega em Antioquia, a igreja de Antioquia foi a primeira igreja a ter coragem de pregar aos gentios. E de lá chegou até nós. A igreja em Romanos, por essa razão, era composta essencialmente de judeus. Daí a razão que o apóstolo Paulo usa constantemente esse vocabulário judaico, né? Um vocabulário que era comum ao povo judeu. Ele queria que
ele queria que a sua mensagem se tornasse compreensível àquele povo. Ele vai citar muito os gentios, ele vai citar muito a questão de circunciso e incircunciso, né? E sempre que o judeu chama alguém de incircunciso, ele não tá só, ele podia chamar de gentio. Quando ele chama de incircunciso, ele está falando de alguém que não está debaixo da aliança. Essa palavra para o judeu tem um peso pejorativo. É como se fosse não um xingamento, mas é uma referência que não é das mais dignas, né? E por essa razão o apóstolo fica constantemente, você vai ver que o tema lei é uma tônica em toda a carta de Paulo aos Romanos, praticamente. Ele vai passar por esse tema várias vezes. E hoje, novamente, nós vamos estudar um pouquinho falando sobre a lei. E quando ele fala da lei, ele está falando não só dos 10 mandamentos, mas da lei, entenda como lei os 5 primeiros livros do Velho Testamento, do que a gente chama de Velho Testamento, que a gente chama de Pentateuco, mas também os seus acréscimos através da Torá, né? Tá bom, vamos lá. Passada essa introdução, vamos de novo ao nosso texto. O apóstolo, como estava se referindo a uma comunidade essencialmente de judeus convertidos, pense em alguém que viveu a vida toda de um jeito e agora chega uma outra pessoa, apresenta o Evangelho de Cristo e diz: olha, tudo que você estava vivendo, toda a sua aliança foi maravilhosa, ela vale, mas tem uma melhor. E é disso que se trata. Só que o judeu, ele viveu debaixo da regência da lei durante muito tempo. Imagine alguém que viveu 50 anos, eu tenho 54. Imagine alguém que viveu 50 anos fazendo tudo de uma determinada forma e de uma hora para outra você descobre que, pare de fazer isso porque está tudo errado. Jesus Cristo nos libertou disso e você não precisa mais seguir a lei. Mas como não seguir a lei? A lei é a vida do judeu. O judeu vive, respira, transpira a lei. E de uma hora para outra mudar isso é algo muito radical. Nós que somos gentios, nós que não tivemos experiência de viver debaixo da lei, é até difícil imaginar a vida do judeu e como era esse confronto. O cristianismo foi um verdadeiro confronto para o judeu. Tanto que ainda hoje há muitos judeus que não são cristãos, não entenderam que Jesus é o Messias e ainda aguardam um Messias. Então o apóstolo Paulo começa lá no versículo 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Eu queria pegar esses 5 primeiros versículos para a gente pensar um pouquinho. O apóstolo fala da justificação pela fé. E ele cita o pai da fé, o primeiro, Abraão, de onde surgiu a aliança. E ele diz: olha, se Abraão foi justificado por seu próprio trabalho, por aquilo que ele fez, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus, porque a justiça para Deus vem pela fé. Quando ele cita aqui, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas dívida. Ou seja, vamos pensar em relação à fé. Se as obras justificam o homem, quando o homem faz boas obras, Deus tinha a obrigação de, entre aspas, de justificar ele, né? Então aquilo não é uma dádiva, mas uma obrigação. Por isso que ele usa a segunda referência. Mas aquele que não trabalha, ou aquele que não fez as boas obras, mas creu, esse é justificado pela fé. E isso dava um nó na cabeça do judeu, porque o judeu vivia debaixo de regras. Ele tinha que cumprir regras, porque o cumprimento dessas regras é que para ele
levava ao agradar a Deus e que o levaria a essa intimidade com o Senhor. E Paulo chega dizendo, olha, gente, se vocês vivem só pelo cumprir das regras, e ele em outro momento, aqui, lá no versículo 15, ele diz, olha, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então, o resultado da lei é ira, frustração, pecado, porque você não consegue cumprir a lei completamente. Logo, você nunca conseguiria agradar a Deus completamente. Logo, você estaria quebrando a aliança. Consequentemente, você nunca estaria de fato agradando a Deus nem próximo a Deus. Como é que isso se resolveria? Deus resolveu essa charada através de Jesus Cristo. Ele disse, olha, e não é pelo que você faz, mas é no que você crê. E ele começa então a dar uma sacudida nessa igreja, dizendo, olha, não é o que você faz que faz a diferença, mas é no que você crê. E ele vai explicar, e ele gasta, e eu peguei um texto grande, eu pensei várias vezes em repartir esse capítulo 4 em várias fases, mas eu achei que não ia ficar compreensível para a gente, então a gente vai estudar ele todinho mesmo. Tentarei ser breve e terminar dentro do horário. E ele vai e resgata Davi. E veja o que o salmista Davi diz no Salmo de número 32. Como são felizes, que são os versículos 7 e 8 nossos, né? Como são felizes ou bem-aventurados aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Vocês sabem o que é justificar alguém? Justificar. A justificação é um processo decisório da parte de Deus. Porque, veja só, não há nada que eu faça que me torne justo. Eu posso ficar justo em algumas questões e ser completamente injusto em outras questões. E Deus, já sabendo disso, Ele providenciou, através de Jesus Cristo, a nossa justificação. E sabe como é que isso acontece? Vou lhe explicar, é tão complexo. Naquele dia que você disse, eu recebo a Jesus como meu Salvador, aí o Senhor disse, você está justificado. O que é justificar alguém? O Senhor torna justo. É algo que parte de Deus. Você não pode fazer nada além de crer para que isso aconteça. Todo o processo é da parte de Deus para nós. E ele vira para você, Marco, e diz, você é um homem justo a partir de agora. E aí o cara disse, mas e tudo que eu fiz? E todo o meu pecado? Versículo 7. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz ou bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa, ou seja, foi justificado. Eu gosto muito do texto, e eu não vou lembrar onde é que está escrito, vocês que são bons de Google aí, essas coisas, que diz que todo escrito de dívida que nos era contrário foi encravado com ele lá na cruz do Calvário. Gente, pense aí no seu pecado, aquele pecado que você pecou antes de vir para a igreja. Geralmente antes de vir para a igreja, né? O diabo já joga aquelas armadilhas. Ou você briga com a mulher, briga com o marido, você dá um chute no gato, faz alguma coisa, mas alguma coisa para tirar sua paz antes de vir para a igreja acontece, né? Esse pecado foi encravado também com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Gente, isso é maravilhoso. E o que é que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz de fato nada. Todo o trabalho quem fez foi Jesus Cristo. E eu só fiz receber. Que coisa maravilhosa, gente. Isso dá um nó na cabeça da gente. É por isso que a gente lê esses textos. E o apóstolo Pedro, né, ele falava que o apóstolo Paulo tinha umas cartas muito elaboradas.
E mesmo para a gente hoje ainda é difícil ler as cartas do apóstolo Paulo, né? Não deixem de orar por mim, porque interpretar essas cartas não é muito fácil. Mas veja, e tudo que o apóstolo Paulo fala é para explicar para a gente a coisa mais simples do mundo. Jesus Cristo morreu e me tornou justo. Quando eu recebi a Jesus, receber como? Quando eu declarei, Senhor, a tua morte lá na cruz, ela foi suficiente, pronto. Onde é? Colossenses capítulo 2, versículo 14. E cancelou o 13, dá para aparecer? Eu sei que pesquisar, a gente... Os meninos vão botar ali para a gente. Pronto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, vocês já estão mestres nisso, né? Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa, gente! Chega, arrepiou. Né? Como dizia um amigo meu aqui. Que coisa maravilhosa! Aquilo que eu devia, Jesus Cristo cancelou, encravando lá na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa. E vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, o nosso passado, a nossa história pregressa, o Senhor perdoou. Tinha uma canção que a gente cantava lá no Coral Califórnia, que era perdoado, fui perdoado, Deus olhou em compaixão no meu coração, deu-me eterna salvação, fui perdoado pelo amor. Pronto, fui perdoado. É melhor o soprano cantando do que eu, né? Fui perdoado pelo amor. Nós fomos perdoados. E esse processo de perdão que nós recebemos chama-se, entre outras coisas, justificação. O Senhor olha para mim todo errado e diz, ó, você agora é um homem justo. Justo aos olhos de quem? De Deus. O mundo pode olhar para você e ver a pessoa mais errada do mundo, mas diante de Deus, você é a pessoa justa, é uma pessoa justa. Continua o versículo 9, destina-se essa felicidade apenas para os circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Imagine aqui como o apóstolo Paulo pega isso antes ou depois de ter sido circuncidado, já que para o judeu era tão importante a circuncisão. Ele foi chamado, ele foi considerado, ele foi creditado justiça antes, que foi o momento que o Senhor fez a aliança. Olha depois, lê aí Gênesis 15, o capítulo todo, Gênesis 16, e você vai ver que o momento da aliança aconteceu antes da circuncisão. O Senhor já tinha feito a aliança com Abraão, já tinha lhe prometido que faria dele uma grande nação, que abençoaria as famílias da terra através da vida de Abraão. Que coisa linda! E o apóstolo Paulo vai lá e bota o dedo na ferida. Olha, o Senhor abençoou Abraão antes da circuncisão. Para a gente não ir até de madrugada. Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Coisas que a gente precisa, coisas de nós cristãos de agora, do Novo Testamento. A promessa, essa promessa que chega até a gente, que começou em Abraão e nos alcança hoje, ela vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. E quando nós olhamos essas duas palavrinhas, eu recebo por fé e eu recebo de graça. Eu recebo de graça, mas custou caro.
Eu recebi de graça, mas Jesus pagou um alto preço. E que preço foi esse? O preço da crucificação? Sim, mas o que torna a crucificação especial, a de Jesus especial, porque muita gente morreu crucificado, Jesus não foi o único. Inclusive, por exemplo, o apóstolo Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer na mesma condição de Jesus. E dizem que a morte de cabeça para baixo na cruz era muito pior do que a crucificação normal. Não que a crucificação normal fosse essas belezas todas, né? Mas o que torna a morte de Jesus especial e diferente foi que ele levou sobre si os nossos pecados. É o livro de Isaías. Isaías 63, cadê a mensageira do rei? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não é isso? Cadê a mensageira de plantão aí? É isso mesmo, Rúnia? A referência é essa, né? Então veja, a nossa iniquidade estava sobre ele. Essa era a diferença. O pecado de ontem, o de hoje, o de amanhã, o de depois de amanhã, o do ano que vem, estava sobre o ombro dele. E foi aquele momento, o único momento em que ele estava realmente só. E ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Senhor não podia olhar para Jesus carregado de pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E era um pecado que não foi ele que cometeu, mas o meu pecado e o seu. Então, voltemos ao versículo. Essa nossa promessa nos alcançou pela fé, para que nós recebamos de graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. O que é que nós nos tornamos? Em Cristo Jesus, nós nos tornamos descendência de Abraão. Nós hoje somos irmãos de Jesus. João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, é por isso que a gente chama, né, irmão Tarsis, irmão Vevel, porque todos somos irmãos por sermos filhos de Deus. Com muita ousadia a gente diz, né, irmãos de Jesus, não da mesma geração, não porque fomos gerados como Jesus, mas enxertados na videira através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Eita, esse é o Deus que servimos. Contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Interessante que quando o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, essa eu vou ter que pescar, está em Gênesis 15. Gênesis 15, Paraná. Ou é 16. Eu sei que Abraão é pai de muitas nações, não é isso? E Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de muitas nações. Ele deixou de ser pai exaltado para ser pai de muitas nações. Aleluia. Por quê? Ele creu contra toda esperança, ele creu contra aquilo que era óbvio. Você imagina a situação de um pai apresentar o seu filho em sacrifício. Isso nem passa perto da cabeça de qualquer pai, aqui com o mínimo de razão, né?
Porque o filho é aquilo que a gente mais preza. Filho é o que a gente mais quer perto. Você enfrenta, você pode vir me agredir, falar um monte de coisa, que provavelmente eu não vou ter muita reação. Agora, se você mexer num filho meu, aí provavelmente você vai me ver transtornado. Porque essa paternidade é muito intensa. Mas Abraão abriu mão do seu filho. E o Senhor, isso é crer contra a esperança. É assim que o apóstolo refere esse texto. Irmãos, versículo 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. O Senhor havia prometido que Ele seria pai de muitas nações. E havia prometido, Ele diz, olha, Ismael também será próspero. Ele será frutífero. Mas a minha promessa está sobre a vida de Isaac. E ele pede que então vira depois e pede que Abraão sacrifique Isaac. O escritor aos Hebreus fala que ele cria que mesmo das cinzas o Senhor era capaz de ressuscitar Isaac. Imagine que tamanha essa fé. Por isso que ele é considerado o pai da fé. E quando nós encerramos esse capítulo 4, ele encerra no versículo 23, dizendo assim, as palavras que lhe foi creditado, ou melhor, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos nele e ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ou seja, essa promessa não foi apenas para Abraão, mas ela se estende para todos nós que cremos nele. Todos nós que recebemos pela fé essa promessa, ela também se estende a nós. E ele encerra então com o versículo 25, que para mim é o versículo chave desse texto todo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus morreu por meus pecados, para que eu fosse justificado. Eu não podia fazer isso, mas o Senhor fez por mim. Ele me justificou, mesmo do jeito que eu sou, cheio de problemas, cheio de defeito. Ele olhou para mim e disse, olha, negão, eu lhe justifico. Você hoje será diferente. A partir de hoje você é diferente. E você pode pensar, Deus olhando para você e dizendo, eu te justifico, eu te justifico, eu te justifico. Somente Deus. E o que é que eu preciso fazer para ser justificado? Eu preciso crer. Se em teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Vê onde é que está isso aí. Hoje é bom, né? Antigamente a gente precisava ir num dicionário, numa chave bíblica. Irmãos, ele foi entregue à morte por nossos pecados. Você sabe o que é isso? Jesus Cristo morreu por mim. Você pode dizer isso? Você entende o que é isso? Não foram os judeus que mataram a Jesus. Não foram judeus que tiraram a vida de Jesus. Fazia parte de um plano de Deus. Ele morreu por causa dos meus pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Se você confessar com a sua boca, Romanos capítulo 10, versículo 8 a 12. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pronto. Para que Jesus ressuscitou?
para me justificar. Qual é o propósito final da justificação? Exibe aqui de novo, Romanos 8. Para que eu seja salvo. Salvo de quê? Nós vimos semana passada, salvo da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele veio para nos salvar. O que é que eu preciso? Aqui tem um resumo do mapa da salvação. Qual é o resumo? Se você confessar com a sua boca, eu preciso falar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa promessa é para você, essa promessa é para mim, essa promessa é para todos nós. Nós podemos orar nessa noite sobre isso. Entenda, o Senhor quer te salvar. Ele quer que você tenha uma vida diferente. Ele quer que você desfrute dessa promessa. Que não seja só uma promessa que você ouviu falar, mas que faça parte da sua vida. Mudar nações, mudar famílias, mudar pessoas através do agir de Deus na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estamos na tua presença, Senhor, para abrir os nossos corações diante do Senhor. Tu conheces a cada uma das pessoas que estão sentadas aqui, Senhor. Tu sabes das histórias de todo mundo aqui. Tu conheces o nosso passado. Tu conheces, Senhor, os nossos erros. Tu conheces, Pai, os nossos defeitos, os problemas. E mesmo assim, Jesus Cristo, o Senhor escolheu nos justificar. O Senhor escolheu nos limpar. O Senhor nos escolheu tornar pessoas puras na tua presença. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Por isso nós te glorificamos. Por isso nós engrandecemos o teu santo nome. Porque nós não merecíamos. E não há nada que nós fizéssemos que pudesse nos dar essa legalidade, a não ser crer em Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, Senhor, nós confessamos: Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo é Senhor da nossa história. Jesus Cristo é Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu agora apresento cada pessoa que está aqui nessa noite. E cada pessoa, Senhor, que em seu coração declara que Jesus é Senhor, que declara, Senhor, que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário é suficiente para ele. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que declara esta verdade seja transformada com a verdade do teu evangelho, que brote esperança em seu coração, que brote vida em seu coração, que brote, Senhor, uma nova realidade na vida de cada uma dessas pessoas, porque a tua palavra nos garante. A tua palavra nos garante ressurreição e vida em abundância. Por isso, Pai, nós exaltamos o teu santo nome, declarando: tu és Senhor e não há outro além de ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mensagem é a mensagem que nós precisamos pregar. Que Jesus é a única esperança. Abraão creu contra toda a esperança. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. A coragem daquele homem de crer contra a esperança, contra aquilo que era óbvio, contra aquilo que estava na frente dele, foi o que fez a diferença. Você também pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. A sua vida pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. O Senhor quer agir através da sua vida. Você pode ser instrumento para mudar essa cidade. Amargosa, que tem um nome tão pesado, né? O Senhor quer agir através de você, para que nós sejamos seus instrumentos para derramar da doçura do Senhor sobre esta cidade. Quantas pessoas aqui precisam dessa doçura que está sobre tua vida, que está sobre você? Quantas pessoas? E eu fico pensando, o Senhor nos coloca num bairro totalmente residencial, longe do centro de todas as igrejas estão para lá e nós estamos para cá. Nós vamos ficar longe de todo mundo, sair do centro comercial. Mas o Senhor nos coloca perto de pessoas. Jesus morreu por pessoas como eu e você. E o bom de tudo é que ele morreu quando a gente era pecador.
Ele olhou para a gente quando nós éramos pecadores e nos escolheu e nos chamou assim, pecadores, nos transformou, nos justificou. Veja quanta coisa a gente está aprendendo em Romanos, né? Hoje nós aprendemos sobre justificação. O Senhor te justificou em Cristo Jesus. Vamos encerrar o nosso culto cantando oração para a noite. E depois nós vamos... Acho que tem um cuscuz aí hoje, né? Tem um negócio diferente. Tem um cuscuz hoje. Cuscuz missionário. Não saia sem comprar seu cuscuzinho, né? Comer um cuscuz aqui com a gente, ficar até mais tarde. Esse cuscuz faz parte do projeto de levantar recursos aí para a nossa campanha de missões nacionais. Eu ia entrar, mas não tinha letra. Daqui um dia a gente vai poder se abraçar de novo, dar as mãos. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo tão gostoso aqui na tua presença, Senhor, por tua voz falando ao nosso coração, por cada pessoa que está aqui conosco nessa noite, por cada uma que nos assiste em seu lar. Nós te imploramos que a tua bênção alcance a cada uma dessas pessoas, Senhor, de uma forma muito especial, tanto as que estão aqui como as que nos acompanham pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, apresentamos os pedidos de oração que foram feitos aqui nessa noite, Senhor. Visita cada pessoa que nesse instante carece da tua intervenção, Senhor. Toca na saúde, Senhor, restaurando, renovando. Ó Deus, aqueles que precisam te conhecer, Senhor, nós te imploramos que tu possas promover um tempo
Manda anjos, Senhor, ao encontro, para que eles possam conhecer-te com profundidade, com intimidade, Senhor, possam entregar sua vida a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão viajando, nós te imploramos, traz de volta debaixo da Tua proteção e Teu cuidado, aos que vão viajar durante essa semana, Senhor, livra na estrada, livra do mal. Meu Deus, aqueles que ainda lutam com questões emocionais decorrente da pandemia, Senhor, põe Tua mão, Senhor, renovando, restaurando. Aqueles, Senhor, aqueles que estão em dúvida ainda, que foram, Senhor, balançados pelo inimigo, nós te imploramos, fortalece novamente, meu Deus. Ó Pai, visita cada um. Tu conheces as dores de cada pessoa, Tu sabes, Senhor, as dificuldades de cada um, mas nós proclamamos salvação, proclamamos libertação, proclamamos a graça do Senhor, o abraço do Senhor, o aconchego do Senhor sobre a vida de cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, visita-nos com a Tua misericórdia nessa semana mais uma vez. Ó Deus, que sejamos protegidos por Ti, Senhor. Ó Pai, te imploramos humildemente, não nos deixa tropeçar, mas que em todas as coisas a Tua boa mão esteja sobre nós em todo o tempo, Senhor, e que a alegria do Senhor seja sempre a nossa bandeira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Oh Deus. Que o Senhor possa visitar, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, com a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre nós. Guarda o nosso coração, Senhor, em Cristo Jesus. Guarda-nos, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos comer o nosso cuscuz, vamos compartilhar da companhia uns dos outros, e que a gente possa andar juntos em meio à tempestade, né? As lutas vêm, mas com o Senhor nós somos mais fortes. Amo todos vocês, viu? Vocês são presente de Deus na minha vida. Deus abençoe a todos. Até terça-feira, no culto lá no PGM. Quinta-feira, no nosso culto doutrinário, começando às 19h30. Nosso EBD, 9 horas da madrugada. E domingo às 18 horas, culto da família. Deus abençoe a todos.